Oi, amores, tudo bem? Quem vai chorar os mortos pelo terrorismo na Somália? A lágrima que falta às vítimas de lá é a gasolina que abastece o terrorismo. Uma força movida pelo medo, que só é possível a partir da ignorância. O que a nossa cultura tem produzido sobre o continente africano é o maçarico que falta nessa receita. De um lado, tem aqueles que estão pouco se importando com o destino dos pretos lá da Somália. Do outro lado, tem aqueles que estão morrendo de dó desses coitadinhos que estavam ali só esperando a nossa ajuda, nós os grandes salvadores da humanidade. São duas formas de colonizar o nosso olhar sobre um continente inteiro e impedir que a gente veja a realidade sobre a Somália, sobre o povo somali e sobre cada um dos indivíduos que ali está. E quem são os somalis? Bom, enquanto os nossos ancestrais estavam por aí andando peladinhos e comendo a fruta que caía no chão, e eu não estou falando dos indígenas brasileiros, eu estou falando dos europeus, os somalis desenvolveram a domesticação dos camelos e depois o uso militar dos camelos, que eles expandiram para todo o norte da África e para a Península Arábica. Aliás, na Somália também tem pirâmide, vocês sabiam? Eles são um povo mais com comportamento parecido com o do egípcio, apesar das pessoas terem pele negra na Somália. E eles são um sultanato desde o século VII depois de Cristo. A localização do país é estratégica. O chifre da África, que até a construção do canal de Suez controlava todo o comércio dali da região. A Somália era quem liderava o comércio na época das grandes navegações com a Índia e com os judeus. Portugal não gostava nada da história, tentou invadir o país diversas vezes e foi então que surgiu a aliança entre somalis e turcos, quando a gente por aqui ainda andava de tanga. Os portugueses foram escorraçados de lá e a aliança entre os dois países permanece até hoje. Como é que este angu desandou, Brasil? Foi no século XIX. Estavam ocorrendo as colonizações europeias na África. A Somália já era uma potência contra as colonizações, mas ela teve um político com uma ideia que você vai conhecer bem. Ele cismou que o problema eram os cristãos britânicos. Por quê? Porque eles queriam impor ideias cristãs aos filhos muçulmanos dos somalis, e isso eles não podiam aceitar. A frase exata do Mohammed Abdullah Hassan era: os cristãos querem fazer dos nossos filhos filhos deles. Então ele começou uma liga pelo país todo contra os cristãos. Quem não ficasse contra os cristãos passava a ser inimigo deles. E aí eles saíram para destruir todos os cristãos e destruir o quê? A Somália. Depois de perder a guerra, a Somália descobriu que tinha uma coisa bem pior do que os cristãos, os fascistas e os de verdade, não de Twitter. Ela fazia parte de um império africano que Mussolini anexou. Depois voltou para as mãos dos britânicos, ficou independente e viu de tudo. Teve governo militar, governo socialista, guerra civil, crise de fome, rebelião civil e agora o final do governo de transição é o período mais calmo da história. Sobre esse atentado, que matou mais de 300 pessoas, nenhum grupo até agora assumiu a autoria. E é uma coisa muito diferente, não só pela crueldade, tantas mortes, mas também pela ousadia. Foi num hotel de luxo, que recebe altos funcionários do governo, ao lado do Ministério das Relações Exteriores. E a Somália é um aliado histórico da Turquia,
que está recrudescendo o seu regime cada vez mais, continua mais inimiga do que nunca da Rússia. Agora já criou problemas diplomáticos também com os Estados Unidos e vive uma crise sem precedentes porque hoje 1 em cada 5 cidadãos vivendo na Turquia é um refugiado da guerra na Síria. Vocês sabem quem é o inimigo em comum de toda essa galera? O Daesh, o Estado Islâmico, que coincidentemente, neste mesmo final de semana do atentado, perdeu tantas posições na Síria que 275 famílias de terroristas tiveram de se render, se entregar. Só que não ficou assim. O que é que eles fizeram? Eles foram para o norte tentar tomar o território do Kurdistão. Estão guerreando lá. E os curdos são as únicas tropas que o Estado Islâmico teme. Por quê? Porque eles treinam também as mulheres para o combate. O Estado Islâmico não sabe como reagir. Neste momento, quem apoia os curdos em terra com soldados? Os Estados Unidos. E aí vale o raciocínio, né? Quem é o inimigo em comum de todos nós? É esse bom mocismo que enxerga o outro sempre como coitadinho, porque isso na realidade é uma venda nos olhos com carimbo da falsa bondade que aliena a gente das questões que realmente precisam ser vistas e discutidas com seriedade, né? Eu gosto muito de um provérbio árabe: as lágrimas das mulheres não deixam marca sobre a terra. Porque quando a gente chora as consequências humanas dessas atrocidades, talvez isso fique gravado só no coração de Deus. Aqui, a galera repete a história toda novamente. E se por causa do meu provérbio as feministas quiserem me chamar de machista, de boas, porque no fundo do meu coração eu sei que eu sou, como dizia minha bisavó, badernista. Amo vocês, beijo!